E após ficar fora da pauta por 3 sessões, o projeto de lei que cria o feriado municipal da consciência negra, em 20 de novembro, em Maringá, será votado em primeira discussão na sessão da Câmara desta terça-feira, ou seja, amanhã. O texto do projeto de lei deveria ter sido votado no final do mês de junho, mas foi retirado da pauta a pedido da vereadora, a professora Ana Lúcia, do PDT, alegando que Bravin estaria impedido de votar por problemas de saúde. Essa daqui é 1 minutinho para cada um e eu começo com Rogério Calazans. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Carioca, bancada. Boa noite para você que nos assiste, você que nos ouve. Uma ótima semana para vocês. Bom, vamos lá. O projeto volta para a pauta, a expectativa de que ele não seja aprovado. Acredito que essa seja, inclusive, a vontade da maioria da cidade de Maringá. Já falei aqui, a minha opinião é que não se trata de uma questão de um debate da sim contra as entidades que apoiam ou do poder econômico contra quem trabalha, nada disso. Não é interessante para a cidade. Inclusive, eu conversei com o vereador Luiz Alves. Diga-se de passagem, Luiz Alves é mais um pré-candidato a prefeito de Maringá pelo Republicanos. Opa, daqui a pouco a gente já entra nessa pauta, então. Então, maravilha, já estamos adiantando a pauta aqui. Mas, enfim, ele passou algumas informações interessantes que eles têm levantado, talvez, não sei quais são os vereadores que estão com ele nessa iniciativa, a possibilidade de buscar alternativas que, particularmente, eu considero mais inteligente, melhor para a cidade. Entre essas alternativas, estabelecer um debate, por exemplo, para que tenha... a gente não tem cidades irmãs, por que não criar um protocolo com uma cidade africana para discutir a origem da população afro-brasileira, da população que veio para cá, atividades culturais que lembrem isso, mas para isso é necessário que a população esteja na cidade. A criação de um feriado apenas não tem representação nenhuma. Daniel, boa noite. Como o Calazans acabou de dizer, esse feriado do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, tem alguma representação, a criação desse possível feriado novo aqui em Maringá? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Amanhã ele volta para a pauta novamente e não vamos, distorcer assim. Claro que os negros ali, o dia merece ser comemorado, merece ter atividades, mas não necessariamente um feriado onde tudo pare. Podem ter outras maneiras de ser lembrado, de ser executado ações mais importantes do que um feriado. Assim como o Calazans disse, acredito que o pessoal fala muito em assim, mas se for lembrar o posicionamento da assim, os vereadores foram contra assim na aprovação do aumento de cadeiras de vereadores de 15 para 23. E aumento salarial também. Aumento salarial também. Então, assim, não acredito nisso. Eu acho que, como o Calazans já falou com o Luiz Alves, ele é um voto que ainda assim a gente fica pensando se ele será favorável ou contrário. Ele diz nas entrelinhas que será contrário, mas amanhã, acredito que de garantido mesmo, são 5 vereadores, né? Os 4 autores do projeto, que seria inadmissível o cara votar contra. 5 que são a favor. 4 autores, né? E acredito que mais o Mário Verri, que é do partido do PT, que sempre apoia essas causas. E o resto, tudo contrário. É o que se espera nos bastidores que aconteça isso e que Maringá tome como exemplo para que tenha as ações mais contundentes e tudo. O Dr. Manuel Sobrinho já vem dando declarações, ele que é um dos coautores do projeto, que vai, se for derrubado amanhã o projeto, ano que vem o projeto volta para a pauta novamente, porque ele considera ser de extrema relevância esse assunto. Celestino, é um assunto de extrema relevância? Boa noite. Boa noite, Thiago Danese. Boa noite, Carioca, Alexandre Mota, bancada. Antes da minha fala, eu queria mandar um abraço lá pro pessoal lá do Bar do Alessio, lá em Presidente Manda Prudente. no break, Celestino. Vamos obedecer que eu falei no comecinho do programa. Não, mas você falou para dar o boa noite. Só o boa noite, o abraço você manda nos comentários no break. Entendi, que você não deixou isso bem claro, eu já ia largar também. Você também ia falar, não é? Tudo bem. Falha claro. na minha interpretação, então. Tá Peço jóia, desculpas. Vai lá. A respeito do feriado, a gente já se posicionou a respeito disso, né? É uma pauta que está voltando aqui sobre esse assunto. Mas eu acho que a vereadora deve retirar de pauta, porque vai virar feriado nacional, é uma pauta ideológica desse governo ideológico, então eu acho que vai virar feriado nacional, independente dela colocar em novembro ou não o ministro que está nomeado pelo presidente Lula vai colocar em pauta e vai ser feriado nacional, queira você, queira não.
Edivaldo Magro, então, pelo que você percebe ali dos andamentos dos vereadores, é um projeto que não vai para frente aqui em Maringá. Boa noite, pode Boa falar. noite. Pode falar, boa noite. Boa noite aí, rapaziada da bancada, boa noite a todos, mas enfim. Faz o L aí, tá eu vendo? acho que Começa, é curioso que a gente agora está é assim. debatendo tanto uma questão tão de só menos, na minha opinião. Eu vou voltar com essa questão na pauta novamente. Eu acho que tanto assunto relevante para essa Câmara discutir, a gente volta a discutir um assunto que particularmente eu fui contra desde o primeiro momento. Acho que a maioria da bancada aqui foi contra esse feriado, especialmente o Daniel, acho que quer falar, Daniel? Então para de me olhar com essa cara de pidão, cara. Ó, seriam 3 feriados no mês de novembro, você já tem lá 2 de novembro, 15 de novembro, e é um assunto desnecessário esse debate, se feriado ou não, acho que não tem que ter feriado. A pauta é absolutamente lícita, né? A gente defende, acho que 365 dias por ano a gente deve lutar contra qualquer preconceito e discriminação, mas conceder um feriado eu acho que é retrocesso, ainda que mais de 1.200 cidades do Brasil afora tenha o feriado, mas essa seria uma decisão bastante sábia e de bom senso da Câmara rejeitar o projeto, Thiago. Vai lá, Francês, boa noite. Boa noite. Feriado é para festejar, não é para conscientizar ninguém de coisa alguma, porque é o dia em que as pessoas, as famílias se reúnem, vão fazer churrasco, vão pescar, vão fazer outras atividades, menos conscientização. Eu acho que tem mérito aí a propositura da vereadora Ana Lúcia, mas nada mudou desde o dia 29 de junho, quando ela retirou o projeto de pauta, alegando que o vereador Belino Bravin, que votaria a favor, um dos pré-autores lá, né, um dos coautores, se o voto dele faria diferença naquele tempo, fará também amanhã, já que a matéria não avançou em nada. Pelo contrário, temos aí uma rejeição da comunidade, visto que não traz méritos nem benefícios para o pessoal interessado e, ao contrário, prejudica bastante a comunidade, porque o Maringá não é uma ilha. Maringá é cercado de cidades cujos moradores vêm a Maringá comprar, adquirir serviços, vender, negociar. Então, Maringá seria apenas Maringá. Não pegou bem a questão. Hoje, inclusive, a Giane Nogaroli, presidente do CODEM, se manifestando também contrariamente, o presidente da SIM também, e com razão, nessa questão aí, com muita razão. A propósito, o pessoal que está propondo isso aí não se mobilizou numa época que seria muito importante, 1985, quando foi cassado o nome da Avenida Abolição em Maringá. Eles preferiram trocar o nome de Avenida Abolição por Avenida Cidade de Leiria, em homenagem à colônia portuguesa. E naquela época ninguém falou coisíssima nenhuma. Mas a proposição, inclusive, da presidente do CODEM é que o pessoal interessado faça aí, tipo, uma semana nipo brasileira, né? Uma semana afrodescendente, para realmente mobilizar a comunidade e chamar atenção para esse assunto tão importante.